Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com uma palavra muito especial do coração de Deus para os nossos corações. Veja só, para nunca mais ter medo, para nunca mais ter medo. Amém? E vamos começar no livro de Números, capítulo 13, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Números, capítulo 3, versículo 32. Amém? E infamaram, capítulo 13. Amém? Amém. Números, capítulo 13, versículo 32. E infamaram, falaram mal, né, da terra. Infamaram a terra que tinham espiado, amém? Amém. Perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passaram a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes e filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Entendeu? Esses espias aqui, para você ter uma ideia, né? Eles nem tiveram contato com os gigantes, eles só viram, mas eles já disseram o que eles pensaram. Amém? Deus, ele chamou a gente, eu quero que você vá comigo. Para que ele te chamou? Ele te chamou para você andar por fé e não por vista. Amém? Amém. Por fé e não por vista. Então, para que eu possa dar em continuidade esse mesmo texto aqui, eu preciso ir com você em Hebreus. Deus me chamou para eu andar por fé, pastora? Sim, amém? Você que está me ouvindo, você que entregou sua vida para o Senhor Jesus, e você que ainda não entregou, está ouvindo essa palavra, que você faça isto agora, entregue sua vida para o Senhor Jesus e decida: eu quero viver por fé. Eu quero viver pela palavra. O que é viver por fé? Viver pelo que Deus diz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o que ele tem para aqueles que ele ama, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Capítulo 2, versículo 9. Eu costumo dizer que quando a gente está pregando, quando Deus usa os filhos dele, é a mesma coisa que um peito de uma mãe, né, dando de mamar para uma criança. E Deus diz que a palavra dele é como leite, nós temos que desejar como o bebê deseja o leite materno. Aí a gente vai num versículo, aí o Espírito Santo já vai dando outro, Não é assim um peito de uma mãe? Quando ele tá bem cheio, né, que o bebê tá começando a mamar, você já experimentou isso, né? Aí você vai botar o bebê no bico do peito, aí você, na hora que você abre ali, né, para colocar, e o peito começa a chiar, começa a estilar, né? Chiar não, estilar, né? Soltar o leite, assim, com tudo, com toda a força, né? É assim o Espírito Santo quando ele nos dá a palavra, amém? Glória a Deus. Então, só lembrando, olha aí, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... Deixa eu falar aqui bem compassado, né? Senão você não vai entender. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que... Não é preciso ir lá, eu estou só citando. Então, a Bíblia diz assim, ó, que o que ele tem preparado para aqueles que ele ama é justamente aquilo que o olho humano não viu, que o ouvido humano não ouviu e que não desceu para o coração do homem. Então é segredo, amém? Que ele tem para nos dar. Glória a Deus. É segredo. Agora você entende? Ele te chamou para você não andar por vista, pelo que você vê, porque ele tem segredo para você. Amém. O que ele tem para você é o que o médico não viu. Amém? É o que tua família que não conhece a Deus, tem muitos crentes, né, que tem pessoas que não conhecem a Deus, entendeu? A pessoa não conhece a Deus, então Deus tem para você que já conhece a Deus, ele tem para ti o que as pessoas o que os humanos não vê, não ouvem,
e não entendem. Glória a Deus. Porque você tem que ser espiritual. Amém. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a criança de Deus, tem que andar não por vista, mas andar pela fé. Amém? É lá que nós vamos já. Mostrar para você dentro da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus chegou para Jairo, né? Jairo chegou para Jesus primeiro. Primeiro Jairo chegou para Jesus. Aí ele disse assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela está muito doente. E ele ali clamou. Pediu mesmo. Aí o que aconteceu? Aí Jesus disse que ia lá na casa dele. E ele ficou ali esperando, né? E aí o que acontece? Enquanto Jesus cura uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, né? Nesse intervalo aí, já em direção à casa de Jairo, veio a família lá, o pessoal lá, os amigos de Jairo. Nem incomoda mais o mestre. Não fala mais nada para ele, nem espera mais, porque sua filha já morreu. Entendeu? Então, as pessoas que já estão acostumadas a andar na mesmice, andar no que vê, elas não vão te ajudar. Entendeu? Elas não vão te ajudar. E uma das coisas que nós vamos encontrar dentro da palavra, o quanto é pecado, a dúvida, a incredulidade, o medo. Sabe, às vezes a gente diz das pessoas, aqui na igreja acho que não, né? Eu acho que não, né? Não sei, mas deve ser sim também, né? Aí para você que está me ouvindo também, entendeu? Acho que não acontece aí com você. Será que não? Entendeu? Então, olha só, acontece assim, você fala com a pessoa, você está falando com a pessoa, olha, fala de Jesus para tua família, para os teus familiares. Imagina, eu falo, pastor, eu luto, eu falo, eu chamo eles para vir para a igreja, mas eles não querem nada com nada. Você vai levar uma agora na sua testa. Vai levar uma amém? Dentro da palavra, sabe como? Com o exemplo desses 12 espias. Entendeu? Que foram até a terra de Canaã. 10 deles. Você vai aprender que você não pode fazer isso. Você vai aprender com o erro dos 10 espias. É isso que nós vamos fazer agora aqui. Esses 10 espias, eles morreram no meio do caminho. Entendeu? Veio pestilência para dentro daquela congregação de Israel, entendeu? Veio doenças, veio derrotas, tudo por causa da dúvida daqueles 10 espias. Aquele povo ficou 40 anos no deserto. Então, daí você já pode entender o quanto Deus se entristece com a nossa incredulidade. Quando você diz, não sei não, você está olhando por vista. Porque Deus mandou que você fosse e pregasse. Amém. Só isso. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Você quer ver? Lá no livro de Marcos, a palavra de Deus diz que os discípulos ouviram o ide de Jesus. Jesus deu uma orientação. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 20 desse texto de Marcos 16, no versículo 20, você pode ver lá que está escrito que enquanto eles pregaram, eles fizeram a parte deles, que era para eles fazerem. Entendeu? Você tem que fazer sua parte. Você não tem que meter seu bedelho, seu bico no que Jesus vai fazer, no que o Espírito Santo vai fazer. Eu vou pregar. Automaticamente, quando você diz, eu vou pregar para minha família, para os meus familiares, eu vou chamar eles para o culto todos os dias, primeiramente você já pensa no que eles vão falar. Você já mete sua mente aí natural. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, só atrapalha. Aí você mete sua mente, o seu pensar, aí você diz assim, o que eles vão dizer? Não é assim? Então você chama, você convida, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Você quer ver como é o Espírito Santo? Lá no versículo 20 de Marcos 11, a palavra de Deus diz assim, que enquanto os discípulos pregavam, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, amém? Amém. O Pai, o Espírito Santo, acompanhava eles com os sinais. Você só tem que fazer. Glória a Deus. Amém? Não existe um crente com menos possibilidade do que outro. Não existe, não.
Você quer ver como não existe? A Bíblia diz um crente de verdade, uma pessoa que realmente tem Jesus. Amém? Ele tem a mesma possibilidade do que está ousando. O teu problema é que você não ousou. Entendeu? Não ousou. A palavra de Deus, olha só, diz lá no livro de Atos, quando todos oravam, ninguém, o que que diz no capítulo 2? Que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles viam, as pessoas que estavam ao redor deles viam línguas como se fossem de fogo. Não tinha uma menor, outra maiorzinha do que outra. Não, a Bíblia diz que todos foram cheios e ninguém era inferior. Ninguém recebeu de modo inferior. Porque o Espírito Santo não dá uma porçãozinha para uma porçãozinha para outra. Não. Quando ele enche, ele enche. O problema é a gente. O problema somos nós que não queremos ousar. E hoje você está sabendo dentro dessa palavra que a falta de você ousar é pecado, é procrastinação. E você vai ver isso dentro da palavra de Deus. Você já vai levar uma aqui em Hebreus capítulo 10. Amém? Versículo 38. Às vezes você vai orar, é com você que acontece isso, você vai orar por uma pessoa e logo a tua mente vem, isso é normal. A mente da gente vai atrapalhar. Lembra de Gálatas 5? Ande no Espírito e não faça a vontade da sua carne. Você vai orar as pessoas, a tua mente, as pessoas que estão ao teu redor, né? Satanás também vai ficar dizendo assim, imagina que vai acontecer nada, imagina, não vai acontecer nada. Aí é você quem decide se você vai ouvir essa voz ou se você vai ficar com a palavra de Deus. Entendeu? Então é por isso que os males, as doenças, elas continuam. Elas se estabelecem no corpo, na vida da pessoa. Entendeu? E elas prevalecem. Por quê? Porque quando o médico diz assim, olha, essa doença é para a morte. Entendeu? Aí Satanás, você não acha que ele já se prontifica já de ficar esperando o que vai sair da tua boca? Entendeu? Os teus parentes, eu não vou na igreja, não vou no culto. Meu pai, uma vez meu pai disse, né, falou que não quero saber de Jesus, não quero saber. Ele não falou que ele não queria saber de Jesus. É que ele entendia que ele não tinha que ir para a igreja. Entendeu? Ele não conhecia Jesus, como é que ele ia amar Jesus? Ele precisava ouvir a palavra de Deus. Então, ele ficou um tempão, muitos anos, anos e anos, ouvindo. Eu não parava de pregar para meu pai. Eu não parava. Eu nem tinha vergonha, nem medo de pregar para ele. Nem para minha mãe também. Entendeu? Amém? E depois, tempos depois, eles se converteram. Mas se eu não pregasse, entendeu? Eles poderiam ter se convertido logo em seguida. Mas aí a guerra é dele com o Espírito Santo. Mas a minha parte eu tinha que fazer. Pregar. Amém? Em tempo, a Bíblia diz que é em tempo e fora de tempo. E você não tem que meter sua mente, sua maneira de pensar como é que se diz? Para interromper, para impedir, como esses 10 espias se meteram no meio. Canaã ficou lá há 40 anos para eles. Entendeu? E eles ficaram, a família deles, a casa deles, ficou 40 anos no deserto. Você pode estar 40 anos na igreja, se a tua mentalidade é medíocre, sua maneira de pensar, quem vai sofrer é a tua casa, é a tua família. É sério isso, gente. Eu não preparei isso para você, não, hein? Foi o Espírito Santo que preparou, então não fique com raiva de mim, não. Amém? Glória a Deus. Se você quer isso para sua família, está escrito aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 38. O que está escrito, pastora? Amém? Está aqui, ó. Mas o justo viverá da fé. Você é justo? Foi justificado por Cristo? Glória a Deus. Por que o Espírito Santo, ele veio com a mesma medida que ele veio para um, ele veio para o outro, lá no dia de Pentecostes? A Bíblia diz que todos viam ali, sobre a cabeça deles, o poder de Deus. Deus fez eles verem, fez uma visão ali, deu uma visão para as pessoas. Um fogo sobre a cabeça de cada um deles. E a língua
era como se fosse uma língua de fogo. E ninguém falou, não está escrito lá que uns tinham um pedacinho só da língua de fogo e outros tinham maior e outros tinham... Não, o Espírito Santo dá por completo. Amém. O que Deus te deu no dia que você entregou sua vida para o Senhor Jesus é por completo. É você que relaxa, é você que diminui, é você que procrastina, é você que vai empurrando com a barriga a sua vida espiritual. Entendeu? A Bíblia diz aqui, ó, Hebreus, como a gente está em Hebreus, versículo 11, ou seja, capítulo 11, versículo 1 também, ó. Lembrando que ele diz em 38, no 38 do 10, ele diz o quê? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, amém? O que aconteceu com os 10 espias? Eles recuaram. E eles prejudicaram não só a vida deles, eles prejudicaram toda a congregação. Entendeu? É perigoso isso, é fogo isso. Uma pessoa, né, dentro da congregação que duvida. Uma pessoa dentro da sua casa que duvida, que tem medo. Entendeu? O incrédulo já é incrédulo mesmo. A pessoa que não conhece Jesus já não conhece mesmo. Mas o crente, peraí. Não tem por que um crente ser incrédulo. Não tem. Jesus te chamou para você ser crente. Para você ter fé, uma fé teimosa, uma fé ousada. Entendeu? Acabou esse negócio de a gente dizer, ai, eu nem queria vir para a igreja hoje. Eu nem estava com vontade de vir. Claro, você não vive pela sua vontade para Jesus. Você tem que viver pelo seu espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem muito disso, já ouvi muito disso. Irmã, chama sua família para vir para o culto. Ah, pastor, já chamei. Já chamou quando? Há 2, 3, 1000 anos atrás. Entendeu? Mas a obra de Deus é para se fazer de acordo com o que você pensa? Não é. Entendeu? A obra de Deus não se faz de acordo com o que se pensa. Entendeu? Eu deveria ter parado um pouquinho aqui, né? Para tirar esse som. Né? Esse som intrometido, né? Quem entrou aqui agora. Som da rua, né? Então, veja só. Deus está te chamando para você, para ele fazer a obra que ele quer fazer. Ele está te chamando para você colaborar. Glória a Deus. E se você não colabora, tem um preço. Tem um preço. Muito sério. Entendeu? É muito sério, meu Deus, meu Deus. Ele diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Não você, uma pessoa que tem fé, ela não vive numa corda bamba. Hoje ela crê, amanhã não crê, entendeu? Ela pensa, será? Ela vai atrás do será, da dúvida. Não, não. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Por quê? Porque a fé na palavra de Deus é a fé naquilo que não falha. Amém? Deus diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não está escrito que os que confiam no Senhor são como os molengões. Que hoje crê, amanhã não crê. Hoje quer, amanhã não quer. Não. São como um monte de Sião, e monte é monte. Quando a Bíblia compara um crente de verdade com um monte, todos os dias que eu amanheço, eu tenho em frente o meu... A porta do meu quarto está em frente um monte. Entendeu? Todos os dias que eu aparecer no monte, ele não saiu um milímetro do lugar. Entendeu? Não saiu não, tá lá o monte no mesmo lugar. Todo o tempo. Então Deus está dizendo que o crente que é crente para valer, ele não muda um milímetro do que ele pensa, do que ele crê da palavra. Teu pensar é na palavra, teu crer na palavra. E o que você crê, ó, a boca e o coração pensa junto. Fala junto. Tá onde isso, pastora? Romanos, capítulo... Eu nem vou aqui ler todos os versículos que a gente... Senão a gente, né? Vai tomar muito tempo. Mas eu vou citar para você os que eu lembro. Está escrito em Romanos, capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 em diante. Fala sobre, né, o trabalhar da boca com o coração. Deus diz... Uma pessoa... Pensa uma coisa, ó.
Tá lá, você vai ver que uma pessoa que não crê, ela não vai falar do que da palavra. Ela não vai. Entendeu? Porque a Bíblia diz que, não é verdade? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então você ouviu lá a derrota, você viu lá a circunstância, a luta ao teu redor. Dependendo do que você tem da palavra de Deus dentro do teu coração, e se estiver firme o teu coração, se você for um crente como o Monte de Sião, como a Bíblia diz, Salmo de número 125, entendeu? Se você for esse crente, você não vai se abalar, você vai falar o que você crê no seu coração. Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. O que é isso? Para agradar a Deus. E com a boca se fala para se ver o milagre. Para a salvação. Amém? Glória a Deus. Para a libertação, para a cura. Glória a Deus. Então, com o coração se crê, está escrito na palavra de Deus, Deus está nos ensinando dentro da palavra. Com o coração se crê, com a boca se fala o que se crê. Então, tá lá o problema, a situação difícil, tá lá, e automaticamente, dependendo do que tu tens de Deus dentro do teu coração, tu vais duvidar, ou tu vais crer. Entendeu? E é isso que o diabo está esperando. Ele está do lado de fora. Ele não pode fazer nada contra você. O diabo não pode. Não pensa que, foi o diabo. Foi as pessoas. Não. Deus te deu uma autorização. Uma procuração. Jesus te deu. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28. Ele falou isso. Ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele não está brincando, não. E eis que estou convosco, olha só, no finalzinho do versículo, eu não citei o versículo todo, tá? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado, vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, ele te deu ou não deu uma procuração? Você tem um dever de responder na terra. Amém? Glória a Deus. Ainda mais ser crente de muito tempo. Amém? Ainda mais ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Você quer ver? Uma pessoa que não era nem conhecedora da palavra. Chegou até Jesus, que foi Jairo, né? E as pessoas estavam ali já dizendo, não procura mais ele porque tua filha já morreu. Né? E Jesus só disse para ele o quê? Crê somente. Jesus foi rapidinho, falou para Jairo, porque ele ouviu, que Jairo tinha ouvido uma palavra negativa. Entendeu? Crê somente. Somente creia. E aí ele ficou com a palavra de quem? Das pessoas? Não, ele ficou com a palavra de Jesus. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Amém? É isso que a Bíblia diz, que o justo viverá da fé. Viverá de quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Jesus diz que as palavras dele são espírito, são vida. Não é qualquer palavra, não. Amém? Aí você ouve a palavra do médico, né? Não, essa doença, claro, é o trabalho dele. Ele só aprendeu até aí. Entendeu? Só pode fazer até aí. Aí não deu mais. Aí ele diz assim, vai morrer. Pode esperar aí o dia da morte. Entendeu? E aí o que vai acontecer? O que acontece? As outras pessoas que estão ao teu redor, que também não conhecem a palavra, também vão dizer a mesma coisa. Satanás também vai ficar na expectativa, esperando o quê? O que você vai afirmar. Ainda tem uma, que se você afirmar duvidando, Deus te chama de homem de ânimo dobre. Pastora, não tem mais para onde eu correr? Não tem. Não tem mais. Ou uma coisa ou outra, só uma linha. Amém? Porque se você fala e não crê, é pecado. Tudo que você fala duvidando é pecado. Então você tem que crer e fazer. E falar. Por quê? Porque senão Satanás vai estabelecer a doença. Porque é ele que traz as doenças através do pecado.
É o diabo. Como é? Onde é que está isso, pastor? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? E ele mata também pelas enfermidades. Por um acidente. Entendeu? De repente a pessoa sai de casa, nem ora, nem apresenta a Deus sua vida. Entendeu? E aí o diabo está lá, já num ponto, já esperando para destruir aquela pessoa. Entendeu? Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Mas não fica esperando que tudo vai cair do céu. Não, o justo viverá da fé. Ele tem que ousar, ele tem que dizer. Como assim, pastor? Deus manda você dizer. Ele diz em Marcos capítulo 11, versículo 22, ele diz, primeiro, tende fé em Deus. Glória a Deus. Isso ele fala quando ele passou, depois que ele passou por uma figueira. E aí no dia seguinte, ele tinha dito para a figueira que secasse, aquela figueira secasse. Ele não achou fruto naquela figueira, né? Então ele disse que aquela figueira secasse. No dia seguinte, os discípulos passaram ali junto com ele e se admiraram. Entendeu? Jesus fez aquilo de propósito. Por quê? Porque ele tinha um propósito de mostrar para aqueles discípulos. E hoje, para mim e para você. Glória a Deus, para mim e para você, que ele nos deu autoridade na terra. Amém. Amém. Gênesis 1, 26, ele diz que ele nos fez segundo imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez segundo imagem e semelhança dele. Para ter o quê? Domínio, autoridade, poder sobre a terra. Amém. Glória a Deus, ele não deu esse poder para Satanás, ele não deu esse poder para essa enfermidade que você está passando, ele não deu. Agora você tem que agarrar essa palavra, porque é assim que vai funcionar essa palavra na tua vida, porque ela é espírito, ela é vida, assim como uma enfermidade é espírito, assim como ela tem vida no teu corpo, você vai acabar com ela, porque você tem autoridade, você tem, na terra, Deus te deu uma procuração, Jesus disse, ide. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ele diz. Amém? Amém. Ele diz que todo o poder e autoridade foi dado a ele nos céus e na terra. Aí ele passa para os discípulos, ele passa para mim, ele passa para você. Essa autoridade nós temos, entendeu? Mas nós temos que fazer e ser constantes. A Bíblia diz, porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Amém? Glória a Deus. E tem muitas pessoas que usam esse texto e dizem assim, não, eu vou orar e agora eu vou ficar dizendo, eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. Não. Está aqui a palavra de Deus que é o firme fundamento, é a decisão. Jesus diz o quê? Como ele te deu a procuração, Mateus 18, 18, ele diz, o que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. Então ele falou, olha só, ele usou Jairo. Jairo nem andava com Jesus. Jairo não era um dos discípulos. A Bíblia diz que ele era um dos principais das sinagogas. Ele era alguém que conhecia, sim, a palavra, conhecia, mas não o que Jesus tinha para revelar aos discípulos e em continuidade, né? E para mim e para você, hoje. Glória a Deus. Então ele chegou e ele acreditou, e a Bíblia diz que ele ficou com a palavra e a filha dele foi curada. Amém? Foi curada. Então é uma fé que não duvida. Para acontecer um milagre, para você ver um milagre, é uma fé que não duvida. Não tem que haver dúvida. Como lá dos espias, né? Foram até Canaã, viram a terra, meu Deus, viram um milagre, viram a bênção de Deus e voltaram. Entendeu? Agora hoje nós vemos a glória de Deus na vida de muitos crentes, de muitas outras pessoas. A gente vê, mas a gente não consegue acreditar na nossa. O que é isso? Isso é incredulidade, isso é pecado. Isso é pecado. Entendeu? Eu tenho encontrado com pessoas que ouvem a palavra de primeira mão e já creem e vê o milagre. Entendeu? Agora eu tenho encontrado também com pessoas que têm anos e anos e anos de crente, mas não acontece nada. Como assim, pastora? Você está entendendo? A incredulidade, isso é muito sério. Sério mesmo. E é por isso que nós estamos aqui hoje com essa palavra. Para nunca mais ter medo.
Amém? É o título dessa mensagem, nunca mais ter medo. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. É a prova. Então é tipo aqui, ó, você vai para cima da enfermidade, para cima das adversidades, para cima da tua luta, do teu problema, mas você já tem que ir com o quê? A palavra no coração. Romanos capítulo 10, tá? Versículo 8 em diante. Com a palavra no coração. Porque a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 10 de Romanos que aquele que crê, ele não é confundido. Crê, olha só. Então, para se crer e não ser confundido, a palavra de Deus tem que estar firme dentro do coração da pessoa. Amém. E é isso que ela tem que estar professando. Pastora, se eu creio, mas eu vou ainda na corda bamba, na dúvida, olha, pode sair daí. Sai daí, toma uma posição de mudar. Amém? Hoje, ontem, isso é para ontem, a tua mudança é para ontem. Por quê? Porque eu vou te mostrar em Hebreus capítulo 13, capítulo 3, já, o que causa dúvida. A dúvida é o resultado da dúvida nos nossos corações, ela nos afasta de Deus. Aí você acha que você está andando e Deus está a todo vapor na tua vida e não está. Porque Deus não se agrada. Ele diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder a alma, ou seja, Deus não terá prazer nele. Amém? Você leu? Você não viu isso? Está escrito em Hebreus, não foi? A gente já não acabou de ler, ó. 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele ficar na corda bamba, se hoje ele crê, amanhã não crê, Deus diz aqui, ó, a minha alma não terá prazer nele. Meu Deus. Então a gente pode ver assim, meu Deus, por que a minha vida não está andando? Tá aqui, a resposta está aqui dentro da palavra. Até para isso a gente precisa, né, meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que medita nela dia e noite, a Bíblia diz que é como uma árvore plantada, né, junto ao ribeiro de água. Ela dá o fruto na estação própria, quer dizer, aquela árvore, né, é a árvore. Mas a Bíblia diz que aquele que não crer, a Bíblia diz que é como uma palha. É uma comparação, né? E é a comparação, né? Que não dá para se comparar, entendeu? Deus está fazendo uma comparação bem absurda, né? A Bíblia está fazendo, olha só. Que a árvore é o Filho de Deus que crê, que medita na palavra de Deus, que está firme na palavra de Deus, é como uma árvore. Mas do contrário, o que não crê, a Bíblia diz que é como uma folha que o vento leva. Entendeu? Então, olha aí, não dá. Aí a Bíblia diz que o ímpio, a Bíblia diz que ele não prevalecerá na congregação dos justos. Foi como os espias, né, os 10 espias. Eles não prevaleceram. Deus se indignou tanto que aqueles espias não puderam nem mais continuar com o povo de Israel. Porque Deus sabia que eles iriam contaminar mais ainda. Entendeu? Então, eis a diferença do justo e do ímpio. Amém? É no que você faz, é no que você determina, é no que você, como resultado do que você crê. Meu Deus, tá entendendo? Tá entendendo, né? Amém. Glória a Deus, eu pego. Você tá entendendo? Versículo 6, ora, sem fé é impossível. Ó, mais um aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? E uma pessoa que ela tem fé de verdade, ela ama ouvir a palavra. Ela ama meditar na palavra. Entendeu? Porque ela vai querer conhecer cada vez mais. Como você vai conhecer a Deus se você não quer ouvir a palavra de Deus? Não tem como. Entendeu? Não tem como você conhecer a Deus sem ouvir a palavra de Deus. Até porque, para você ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, você tem que ter muito da palavra de Deus dentro de você.
Amém? Porque as adversidades não é só uma enfermidade no teu corpo, não. As adversidades é um problema no casamento, é um problema com filhos, é problema com dinheiro. Meu Deus, tanta coisa. E Deus, o evangelho, ele tem duas partes, né? A pessoa de Jesus, né? E os princípios de Jesus. Então eu chego na igreja, eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, eu ouço a palavra de Deus, meu primeiro passo é entregar minha vida para o Senhor Jesus, mas qual é o meu dever daqui para frente se realmente eu amei a Jesus, se realmente eu amo Jesus? É querer ouvi-lo. Amém? Não é assim? É querer me aproximar cada vez mais da palavra de Deus, né? E voltando, eu quero ir com você agora de novo, lá no livro de Números, né? Sobre a questão dos espias, tá? E aí a gente já vai se preparando no coração, né? Meu Deus, eu não quero essa vida para mim, uma vida de procrastinação, uma vida de remanchear, né, na minha vida espiritual. Não, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero crescer espiritualmente, eu quero poder dar fruto. E até porque a palavra de Deus, ela espera de nós o fruto. Amém? Ela espera, Deus não faz nada sem esperar o retorno. Nada, até uma planta que você plantou no seu quintal, você quer ver o fruto, você plantou, você quer ver o fruto, você acha que Deus é diferente? Imagina, você veio dele. Amém? E cadê o fruto? Cadê o fruto da tua fé? Cadê o fruto da nossa fé? Da minha, da sua? Entendeu? Você tem que lutar por isso. Entendeu? A nossa fé tem que ter fruto. A Bíblia diz, é isso que a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz assim que a fé sem obra é morta, é o fruto, é na questão do fruto. Entendeu? E muitas pessoas acham que a fé com obra é aquela fé que você está em casa, eu vou dividir meu arroz com fulano, eu vou dar uma roupa para ciclano. Isso é muito fácil. É muito fácil, é a vida física, é a vida que você vive pelos olhos. Você está vendo lá teu irmão tá sem roupa, você vai lá, entendeu? No coração você já se comove, qualquer pessoa se comove. Entendeu? Você está vendo seu irmão com fome? Você vai lá, divide sua comida. Isso é a obra do que você pensa, do que você tem na mente, no lógico, na lógica. Entendeu? Agora, a obra da fé é a obra que vem por conhecer a palavra de Deus. Aí é diferente. É essa obra que você vai ouvir lá o médico dizendo que você vai morrer, e aí você, porque dependendo do quanto você tem da palavra de Deus no teu coração, você vai partir para cima da enfermidade e você vai provar para o médico. Eu conheço uma história, aliás, inúmeras, né? Tá bom, eu vou falar, testemunhar um testemunho que eu vi, olha só. Uma senhora, ela ia tirar o seio. Os médicos iam tirar o seio dela porque estava com câncer, né? E ela na minha frente, chegou o pastor Aloysio e ela disse assim, pastor, eu creio que se o senhor orar por mim, Deus vai me dar um milagre, Deus fará um milagre. Ela já veio com fé, igual a mulher do fluxo de sangue. Ela cria. E aí o pastor Aloysio orou por ela, amém, irmã, se você crê, tá bom, eu também creio, vamos lá, vamos orar junto. E ela voltou para o médico, foi feito ali todos os exames para poder tirar o seio dela, né? Foi até para a sala de cirurgia. Chegou lá, os médicos não tiveram como tirar, porque já não tinha mais câncer. Amém, glória a Deus. Olha como Deus age. Essa é fé com obra. Amém? Amém. Olha, quer ver uma fé com obra, né? Que o Senhor fez também. Um homem que ele já estava com câncer no intestino, o intestino foi tomado mesmo. Isso foi em primavera. Entendeu? E Deus, ele nos levou, né, até esse homem. Eu lembro que esse homem tinha até um ônibus, né? Depois depois que Deus fez o milagre, ele foi assim tão amoroso com as pessoas, né? Que ele passou a levar pessoas para a igreja no ônibus dele. Então, ele já não a família já não suportava mais. Foi uma visita que eu fiz. Eu primeiro fui nessa casa e aí eu descobri ali aquele homem com aquela enfermidade, e o pastor Aloysio foi lá, né? Nós fomos lá, eu e o pastor Aloysio, entendeu? A mulher dele, a esposa dele, a minha amizade era com a esposa primeiro, né? E aí ela me levou na casa deles, e levou o pastor Aloysio também. E lá ele também orou, e esse homem foi curado completamente, amém? Olha, e eles ouviram a palavra
pode-se dizer pela primeira vez, a palavra de fé mesmo, né? De cura, de milagres, né? Que Jesus curava, que Jesus libertava. Eles ouviram essa palavra e eles acreditaram e o milagre foi feito. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, só para você ter uma ideia, aqui aqueles homens, né? Os 10 espias, olha que, voltando aqui, capítulo 13 de Números, versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel. Além deles serem incrédulos, eles infamaram para que se estabelecesse o que o diabo queria, né? Porque o diabo queria que Israel não entrasse em Canaã. O diabo quer que a tua família não seja salva. E quem que estabelece a mentira, quem que estabelece o medo entra por você mesmo. Eles não querem nada com nada. Você já ouviu isso? Entendeu? A gente afirma, a gente acentua, entendeu? O negativo, mas não tem coragem de acentuar o que Deus disse. Sabe, já pensou você botar todo dia o pé dentro da sua casa e dizer assim, nesta casa está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você levar a palavra de Deus todos os dias para a tua casa, dessa maneira, eu duvido que Satanás vai continuar estabelecendo lá a incredulidade. Não vai mais, não. Porque a incredulidade, ela começa no coração dos que já conhecem a Deus. Infelizmente. Tá aqui, ó. Eles conheciam. Você acha que Moisés mandou qualquer pessoa como espia para Canaã? Não. Pode ler o texto aqui, o contexto. Você vai ver que Deus pediu que Moisés escolhesse as pessoas que mais criam. Que mais criam. Eram os príncipes. Aqueles que mais criam eram chamados príncipes no meio de Israel. Foram os príncipes. De repente você está achando que você é um príncipe. Entendeu? Mas você, diante dessa palavra, eu e você podemos sermos pegos dentro dessa palavra, que nós não estamos agindo como príncipes. Nós estamos agindo como plebeus. Como pessoas capachos. Entendeu? Só derrota todo o tempo. Que isso? Vamos sair daí. A palavra diz, para nunca mais ter medo. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer junto, para nunca mais ter medo. Amém. Glória a Deus. Para nunca mais ter medo. Entendeu? E a Bíblia diz que eles inflamaram até. Infamaram. Entendeu? O que é infamar? Infamar é falar mal. Entendeu? Fala mal. Quando você fala mal de uma pessoa, quando você fala mal de uma coisa, sabe? Você chega diante do espelho e fala mal de você mesmo, né? Esse nariz grande, essa testa aí, esse cabelo que não... esse cabelo que não presta, entendeu? Ou esse filho, né? Às vezes as pessoas falam mal da sua própria casa. Esse marido aí, que é assim. Então, ele fala mal. Entendeu? Essa igreja fala mal da noiva de Cristo. Tem muita gente que fala mal da noiva de Cristo. Essa igreja de povo. E você fala mal também da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Entendeu? Ô, irmã, por que você não ganhou seu marido para Jesus? Meu marido é incrédulo. Você está estabelecendo o mal. E Satanás agarra essa palavra. Pastora, nem vá na minha casa, porque meu filho e minha filha nem vai te ouvir. Eu já ouvi muito isso, gente. Aí tem como a gente ir nessa casa para pregar o evangelho? Não tem. Porque a própria pessoa que se diz crente já estabeleceu o mal dentro da casa dela. Entendeu? É como se parece que o diabo, o diabo colocou uma venda, uma tapa nos ouvidos da pessoa e ela não consegue entender a palavra de Deus que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus diz na palavra dele que com o coração você crê nessa palavra. E com a boca você tem que confessar. Amém. Tem coisas que eu escrevo, sabe? Para mim não esquecer, eu trabalho a minha mente. Eu gosto de trabalhar minha mente, trabalhar meu coração, antes de eu trabalhar as pessoas. Antes de eu levar a palavra para as pessoas. Antes de eu levar, tem que ser trabalhado primeiro o meu coração, a minha mente.
Sabe como é que eu faço? Eu escrevo a palavra e coloco na geladeira. Coloco bem em frente à minha mesa. Para que na hora que eu sentar, eu ver. O justo viverá pela fé. Está escrito lá. Inclusive esse versículo está escrito. Desses versículos aí, a maioria está escrito na minha mesa. O justo viverá da fé. Não durma. Amém? Não durma no ponto. Pegue a palavra. Entendeu? Mas o problema, queridos, olha só. O pecado, ele entrou na terra através de Adão. E em consequência, as enfermidades, males e tudo enquanto. E a morte, né? Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Onde está isso, pastora? Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 3:23, entendeu? Então, a maioria das pessoas neste mundo já se conformaram com as enfermidades. Esse é o problema. E todo tipo de males vindo sobre elas. Por quê? Isto porque o mundo jaz no maligno. Então, se você for levar uma palavra diferente, entendeu? Para as pessoas, o médico ali desenganou, já disse que é estado terminal de um câncer, entendeu? De um mal que está ali sobre a pessoa. Aí, como a pessoa já está acostumada a ver isso, né? Na vida de outros, aí ela já agarra para ela, entendeu? Já agarra para ela também. Então, Israel estava acostumado a viver escravo, entendeu? Mesmo vendo que o Egito era um país rico, eles não conseguiam se ver ricos também, entendeu? E Deus estava levando eles para uma terra riquíssima, né? Onde mana leite e mel. Deus estava dizendo, vamos, 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 desde o começo, falando com eles lá dentro do Egito, eles quando escravos. Moisés chegou lá e apresentou para eles a proposta de Deus, mas eles mantiveram a ignorância, a incredulidade no coração. Gente, a dúvida é um mal que nos afasta de Deus. Entendeu? Nos afasta de Deus. Então, como esse mal já foi implantado na vida das pessoas, morreu a esperança. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte de tudo, a morte da esperança, principalmente da esperança. A pessoa está viva, mas ela não tem esperança. Entendeu? Por quê? Porque ela simplesmente vai abrir a boca e vai dizer assim, não, pastor, imagina, o médico disse que já é estado final. Estado final, a pessoa já está aí, ó. Meu parente já está aí, ó, à beira da morte, já está só esperando o dia da morte. Entendeu? E se duvidar, às vezes aquelas parentes já estão até preparando um caixão, já estão até imaginando. Você está entendendo? Entendeu? Mas para e pensa. Se hoje ele não morreu, amanhã não morreu, outro dia também não morreu, passou um mês não morreu, o que você acha? Acorda. Deus é o Deus da vida. Amém? Deus quer trabalhar no teu coração, no meu coração e mostrar para você, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Glória a Deus. Creia. A palavra de Deus diz que se você crer, você verá a glória de Deus. E ainda que esteja morto, viverá. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esses espias, eles chegaram, não tem para ninguém, não. Eles diziam assim, ó, eles disseram justamente assim, ó, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos seus olhos, aos nossos olhos, meu Deus, olha aí, eles mesmos se achavam como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, entendeu? Mas, gente, a dúvida, o medo, nós precisamos sair da dúvida, sair do medo, como? Conhecendo o que Deus tem para mim e para você. Então, a razão pela qual as pessoas têm mais facilidade de duvidar do que crer no que Deus diz sobre elas, é que elas não convivem diariamente com a palavra de Deus. Onde está escrito? Eu já citei, Salmo de número 1, do 1 ao 6. Deus diz que aquele que medita na palavra dele, dia e noite,
é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Amém? Ela está sempre firme, ela vai dar seu fruto na estação certa, amém? João 7,38, a Bíblia diz que aquele que crê nas Escrituras, na palavra de Deus, amém? Crê da maneira que diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Ele vai falar do que ele crê. Ninguém fala do que não crê. A boca não fala, olha só, ela não vai falar do que não está no coração. Ela vai falar do que está no coração. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. A Bíblia diz assim, que diremos, pois? A palavra está perto de ti, junto de ti, na tua boca e no teu coração, amém? Palavra da fé, amém? Que pregamos. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Então, veja só, lá no livro de Marcos 5, versículo 22, nós vimos também o exemplo, eu vou mostrar para vocês, o exemplo de Jairo, né? Marcos 5, 22. Né? Jesus disse para Jairo, crê somente, né? No versículo 35 ao 36, 22, no 22, você vê, do 22 até o 24, você vê ele clamando a Deus. Do 35 ao 36, você vê o milagre acontecendo. Ou, aliás, você vai ver Jesus falando para ele. As pessoas chegando para ele, dizendo, né? Não incomoda mais o mestre. Amém? E Jesus dizendo para ele, crê somente. Glória a Deus. Então, a dúvida é um mal que nos afasta de Deus. Vamos ver isso? Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Eu vou pedir que a Raquel ela faça essa leitura desses versículos, né? Tiago 1, versículo 2 em diante. Amém? Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, Amém. sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Amém? Então a Bíblia diz que a pessoa que age com dúvida, hoje ela crê, amanhã ela não crê, ou então ela ora insegura, ou então ela fala de modo inseguro, é uma pessoa que Deus ele se afasta. Ele não vai atender. Ele não vai. Está escrito na sua Bíblia? Está escrito. Está lá, você acabou de ouvir. Amém? Essa pessoa não pensa que vai receber alguma coisa de Deus porque não recebe. Nossa, pastor, agora eu tive a minha resposta. Pronto. Amém? Foi muito clara essa resposta, não é? Você quer ver? Eu quero ir com você também em Hebreus. Você vai ficar assustado aqui também. A própria palavra de Deus também está nos mostrando. Ó. Por isso nós precisamos colocar nossa casa em ordem. Amém? Como assim, pastor? Sua vida espiritual em ordem. Sua fé. Coloca em ordem aí sua fé. Em nome de Jesus. Capítulo 3. Vamos colocar juntos. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto,
Então a dúvida, o medo é provocar a Deus. Amém? Que nós não venhamos mais, nós não façamos mais isto. Provocar a Deus. Deus está dizendo assim: ei, Lucilé, você é responsável pela tua casa. Profetiza, declara. Você é responsável por essa igreja. Profetiza, declara. Esse negócio da gente ficar falando mal, não, porque não vai dar certo, não, porque fulano tal não quer nada com nada. Continue orando. Amém. E não é para só orar só pela sua casa, não. É para orar pelas pessoas que desistiram, que pararam. Amém? Ajude o seu pastor, ore pela cidade. Vá lá nas portas dos bares, nos lugares onde estão lá as coisas erradas. Fecha, ordena fechado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já ganhamos. Ganhamos fechamos um bar bem do lado da igreja, porque nós saímos da igreja, do culto, os irmãos viram um homem ali jogado, né, na sarjeta, bem em frente à igreja. Foi parar na frente da igreja, jogado ali. Aí os irmãos disseram: nossa, pastor, olha, aí a gente foi cuidar daquele homem, orar por ele, levantar ele dali, né? Aí eu falei, abri a boca e falei assim: mas também são esses bares aí, ó. Mas em nome do Senhor Jesus, vão fechar. E eu levantei a mão, né? E a dona do bar foi passando bem na minha frente. Ela criou ali uma confusão, né, comigo. Ela entrou dentro da igreja, foi lá no pastor e falou assim: pastor, como que pode? A pastora Léa, ela estava dizendo, e ela estava declarando que o meu ganha-pão vai fechar, entendeu? Aí, mas isso não vai ficar por aí assim, não. Isso não vai ficar desse jeito, não, entendeu? Tipo assim, ela comprou uma briga ali, né? Aí o que acontece é que um dia ela parou na minha casa, dias passaram-se, e eu continuei orando por eles, né? E dia se passou, foi o esposo dela na minha casa, e disse assim: pastora, como a senhora tem coragem de ordenar que meu bar ia fechar, vai fechar? Aí eu falei assim: ah, você crê, né? Você acredita que vai fechar, e vai fechar mesmo. Aí eu chamei, né, pelo nome dele e falei: meu amado, imagina uma coisa. Você fala isso de ganha-pão, sendo que você tira o pão de milhares e milhares de famílias. Enquanto você está comendo o seu pão, as famílias estão perdendo. Você acha isso justo? Nossa, ele não falou mais nada, simplesmente saiu dali quietinho. E tempo se passou. Como ela tinha falado que ela ia fazer e acontecer com a gente, né, com a igreja, ela ia tirar as pessoas de dentro da igreja, ela ia fazer com que a igreja esvaziasse, entendeu? A gente encontra de vez em quando uns desses, né? Profetizando, falando e querendo agir dessa maneira, né? E aí o que acontece? Mas aí o final, imagina o que aconteceu, hein? Um dia ela chegou lá em casa e ela pediu oração pelo filhinho dela de 4 anos. Pastora, meu filho nunca mais conseguiu dormir, ele não dorme direito, ele vê espírito, ele vê coisa, e ele sai gritando dentro do quarto. E aí eu falei: a senhora pode orar pelo meu filho? Quando eu vi ela na minha porta, eu achei que ela ia querer me bater lá dentro da minha casa, né? Falei: Senhor, toma a frente, pai. E aí ela entrou, eu deixei ela entrar, recebi ela com muito carinho, com muito amor. E aí a gente orou pelo filho dela. Eu orei ali pelo filho dela, disse assim: a senhora pode orar por mim também? Orei por ela, orei pela casa dela, profetizei, declarei que eles iriam ser salvos, libertos, transformados por Cristo. Não deu muito tempo, não demorou muito. O pastor Aloísio chamou um pastor de fora, né? A gente estava tendo uma campanha. E naquele dia da campanha, batismo com o Espírito Santo, o último dia, eu vi essa família inteira entrando dentro da igreja e entregando a vida para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe quem é este homem hoje? Ele é um pastor no Paraná. Só posso dizer até aí, não vou usar o nome dele, tá bom? Mas ele é um grande homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E a gente não pode parar. Ah, porque você vai apanhar, pastor? Você vai deixar de profetizar? Não, não vou deixar. Ainda que eu tenha que apanhar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pois eu vou falar o que é a verdade da palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz que foi provocação. Esse povo provocou o Senhor. Por isso que eles morreram no deserto. Entendeu? Ele diz assim: não endureçais o vosso coração. Então, a dúvida, o medo é um mal. Amém? Se afasta.
Se afasta da dúvida, porque ela te afasta de Deus. Sai daí, em nome de Jesus. Está escrito aqui, ó. Então, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém? Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Entendeu? Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre entram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Estes sempre erram em seu coração. Tá bom? Melhor aqui, ó. A melhor leitura aqui é: estes sempre erram em seu coração. Então, a dúvida é um erro no nosso coração. Amém? A dúvida é um pecado, e um pecado muito sério, que te separa de Deus. Glória a Deus. Então, o que está escrito? Está escrito que Jesus ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele nos passou com uma procuração. Cabe a nós pegar esta procuração, que é a palavra de Deus, e agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus afirmou que é para ressuscitar até mortos. Ele disse assim: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Depois de pregar o evangelho do reino, eu quero até ir com você lá, para a gente terminar. Já estou terminando, prometo. Tá bom? Mateus capítulo 10, né? Mateus 10, versículo 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, vamos alinhar nosso coração com a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 7, diz assim, ó: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Vai, pregue dentro da sua casa, em tempo e fora de tempo. Não tenha medo do que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Porque você não tem uma fé menos do que o pastor, menos do que um grande líder que você tem visto na mídia. Não, é a fé do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É a fé que vem por meio da palavra. É a palavra que é Espírito. Amém? É a palavra que é Espírito. Se tu agarrar ela no teu coração, acabou, não tem para ninguém. É isso que você tem que fazer. Tá aqui, ó. E a dúvida é mal, a dúvida te afasta de Deus. Então, olha o que ele diz em Mateus 10. É verdade ou não é? Ele diz assim, ó: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Deus não está mandando você chegar diante do enfermo. Ai, Senhor, por favor, cura fulano. Tá errado. Deus mandou você. Ele não vai curar mesmo. Aí você vai ter que ir 10 vezes naquele enfermo. 1000 vezes e não vai ver a glória de Deus, porque Deus não mandou, Deus não quer fazer, Ele quer que você faça. Ele diz que o que você desligar é desligado no céu, Ele está no céu para agir, e você na terra para fazer. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O que você ligar, está ligado. E a gente quer que Jesus faça. É você que tem que fazer. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Tá assim na sua Bíblia? Sim. Tá? Amém. Aqui, ó. Ressuscitai os mortos. Eita! Ele está mandando ressuscitar até mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, está escrito? Está escrito. Lucas 10, versículo 7 a 8. Amém? Lucas 10, versículo 19, ele diz assim, que todo o poder é dado, ele dá para os discípulos ali, e que eles vão pisar em serpentes, escorpiões, e não vai causar dano nenhum para eles. Lucas 10, 19 também. Ó, é para você também essa palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Como, pastora, para mim, qualquer um que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar no seu coração. Assim será feito, olha aí. Amém. Agora já não é mais só para os discípulos, qualquer um que quiser ter essa fé que Jesus deu. Amém? Pela palavra. Tá lá, Lucas capítulo 10, versículo 19, ele falou também para os discípulos, ele fala para você. Ele diz assim: eis que vos dou poder
para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém. Está escrito. Está escrito, Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Amém? Pelas pisaduras de Jesus, versículo 5. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Está escrito, Romanos 8:11. Sabe o que está escrito? Está escrito que se alguém, olha só, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vos dará vida no vosso corpo mortal. Está escrito. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. De novo, está escrito. Mateus 18, 18 a 20. Amém? Desligou na terra, está desligado no céu. Ligou na terra, é ligado no céu. Amém? Amém. Glória a Está Deus. escrito, Marcos 16, 17. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Está escrito, ide por todo o mundo. Marcos 16, 16. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Está escrito, Hebreus 10, 38. Vamos fechar? Hebreus 10, 38. Fica com essa. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, a alma de Deus não terá prazer nele. Toma essa. Está escrito, Atos 1, 8. Se encha do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunhas. Amém? Glória a Deus. Você viu que não é para qualquer um a fé, é para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Agora você entende por que hoje você anda com uma fé, né? Mais ou menos, amanhã ela está fraca, depois está um pouquinho maior. Por quê? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai falar duvidando, titubeando, ela vai falar crendo. Em nome do Senhor Jesus. Agora feche seus olhos aí onde você está. Do bababai, rerere, onde canda lamandamanai. Aleluia. Sério, onde rou, de cama, mai. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha fixar no coração deste teu filho, da tua filha. Amamamamai, de Sírio, onde lou. De Comanai, ele não ande mais, Senhor amado, cambaleando na fé, mas ele anda, Senhor amado, firme, decidido, determinado, em nome do Senhor Jesus. E se essa pessoa que está me ouvindo, está doente, está enferma, seja curado agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Se ela foi desenganada pelos médicos, ela seja curada, ela seja liberta, em nome do Senhor Jesus. Porque está escrito na sua palavra, Senhor, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito na sua palavra, o que nós desligarmos na terra é desligado no céu. Nós desligamos a enfermidade, nós desligamos a confusão, nós desligamos o medo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E venha a coragem, a ousadia, a determinação sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus. Venha o teu Espírito, ó Pai, sobre cada um dos teus filhos. Que venha, papai querido. Que venha, Senhor amado, como vento impetuoso, Senhor amado, que soprou naquele dia, lá no dia de Pentecostes, soprou sobre aquelas vidas, acabando com a cinza, acabando com o medo, com a morte, soprando e tirando, Senhor, toda a cinza, toda frieza espiritual e trazendo, ó Pai amado, fogo do teu Espírito, queimando, e tornando eles ousados para fazer a sua obra na terra. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus, ó Pai, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, nós oramos e firmamos esta oração. É no nome de Jesus. Amém. Amém.